recebendo aqui no Jornal Centro-Sul, Dr. Átila Amaral, cientista político e filósofo político. O governo tentou evitar a CPMI, quando ele viu que não era possível evitar, ele permitiu, mas obteve aí o controle. Pode acontecer algum estremecimento, haver alguma mudança na CPMI? Só se houver algum elemento de radicalização política, que nós não temos como prever. Digamos que se convoca uma CPI, desse um general Heleno e se humilhe certos setores militares que estão calados lá, de repente começa a fazer barulho, mas não é o processo normal, não é algo que está dentro da lógica. Quando eu levantei uma situação hipotética, uma questão internacional, de repente querem tirar o Lula porque ele está alinhado com a Rússia, estou falando hipoteticamente. Aí isso pode gerar um movimento de fora. Isso pode acontecer em situações que nós não podemos prever, como desastres, calamidades e tal, que desestabilizam tudo. Ou crise econômica. Nós não estamos prevendo uma crise econômica imediata, porque o governo pegou o país muito organizado. Ele vai, as medidas que ele toma, no meu entendimento, são destrutivas, mas não imediatas, não de destruição imediata, com consequências mais a médio prazo, a um ano e tanto. E aí, de um ano depois, ninguém sabe se ele já avançou o suficiente nesse processo. Porque tem coisas que tem reações que nós poderíamos ter agora que talvez daqui a um ano não possamos ter mais. Porque ele já aprofundou esse controle de mídia. Vai ter uma nova reunião de um grupo representativo de ditadores aqui no Brasil. Isso pode produzir alguma reação de setores da sociedade, doutor Átila? Sem dúvida, ocorrerão reações contrárias à visita dessas pessoas, mas eu não sei se essa reação é forte o suficiente para alterar significativamente o quadro político. Na realidade, o problema do Lula, eu diria que não é nem a visita do ditador, porque os ditadores estão sempre indo e voltando. A questão é que o Lula deu um status a essa visita que acabou levando a negar a própria existência da ditadura. Aí é diferente. Se ele tivesse recebido protocolarmente, não teria tido tanto barulho assim. Mas ele tem essa propriedade. Eu me lembro, certa feita, no passado, tinha um político do Centro-Oeste, que eu não vou dizer o nome porque eu posso me enganar, mas esse político tinha provas contra ele de corrupção. O Lula chegou lá e disse não só que ele mereceria ser apoiado, como que ele era um dos homens mais honestos que ele conhecia. Quer dizer, você se lembra que ele disse que votar no Cabral era um imperativo moral? E se as pessoas não gostassem, não votariam mesmo, não voto no Lula. Mas tem muita gente que acha que isso não quer dizer muita coisa para certos grupos sociais. E aí entra um grande fator de estabilização do Lula, é o Nordeste. Porque se você tirar o Nordeste e fizer os cálculos, a popularidade do Lula, tira o Nordeste, você vê que a situação dele muda bastante para pior, em termos de popularidade, de apoio, de tudo. Na CPMI são 30, Isso. 6% do Maranhão. Não, 6 membros do Maranhão, que quer dizer 20%. O Maranhão talvez não tem nem 3% da população, ele tem 20% da representação. Quer dizer, é a esquerda lutando, pessoal. E se não for do Maranhão, fique tranquilo que vai ser do Piauí, ou da Bahia, ou daqui. Ele conta com esse colchão de estabilidade, entre aspas, que é o Nordeste. Doutor Átila, recentemente o presidente Luiz Inácio esteve lá em Salvador, foi chamado de ladrão, era andando num carrinho lá, e o pessoal chamando ele de ladrão. A pesquisa do IPEC mostrou que ele perdeu 10% dos votos. Isso não pode comprometer? Se avançar muito a ponto de criar um clamor popular, o que acontece, eu disse até, eu tenho consciência de que, por exemplo, aqui em Fortaleza, que é uma área lulista também, quando ele veio aqui, talvez umas 4.000 pessoas, eu não sei, talvez 5, mas num ambiente fechado, que é um centro de convenção gigantesco que tem aqui. Talvez seja o maior do Brasil, competindo com o lá de São Paulo. Foi em ambiente fechado. Se ele sair na rua, ele leva vaia. Mas a questão que eu estou falando de Nordeste, eu não estou falando, não é questão só de apoio popular, não, é do apoio político organizado na Câmara e no Senado. É isso que ele já ganhou. É nesse sentido que eu estou falando. Tem pessoas do Nordeste que desgostam do Lula até mais que a gente do Sul. Não é uma questão de ser nordestino ou não, não é isso que eu estou colocando. Eu estou querendo dizer que o poder político articulado do Nordeste, de 20 anos para cá, o eixo de organização dele é o Lula. Isso às vezes o pessoal do Sul não entende, que, por exemplo, existe toda uma estrutura midiática no Ceará que apoia o Lula, porque esses políticos se fizeram junto com o nome do Lula e são associados. Se o Lula cair, eles caem também. Essa é a questão. O que acontece é que
o poder político organizado que ele gerou é fidelíssimo ao Lula. Esse aqui é o problema. E nas comissões a gente vê tudo que foi para apoiar o Lula vai ter nordestino, radical. O senhor vislumbra, o senhor disse que essa questão do apoio político. Agora tem havido também divisões. Por exemplo, lá em Alagoas, a situação do Renan Calheiros com o Arthur Lira é muito complicada. Eu já estive lendo aqui no Piauí também, parece que está havendo uma espécie de distanciamento entre o atual governador e aí dentro do próprio PT, né? A exemplo do que acontece no Rio de Janeiro. Isso aí pode evoluir ou não? Bom, essa sua pergunta é maravilhosa. É o seguinte, pode evoluir com uma ruptura real? Pode. Mas aqui é muito difícil, porque aqui o Estado é a fonte de todas as soluções, entendeu? Às vezes essas brigas têm a ver com acomodações, o sujeito só deu 20 carros comissionados, o outro está achando ruim, ele bota 35, eu vou brindar, mas a gente já... Você entende o que eu estou querendo dizer? Pode levar, pode, mas se houver um espaço de manobra com uma pequena acomodação, com alguma concessão, a questão, tanto é que, na realidade nossa, do Nordeste, quem ganha o poder, que é a principal fonte de recursos, geralmente, digamos que ele tinha 30% da organização política. Quando ele ganha o poder, ele vai para 70%. Porque todos aqueles partidos que não têm uma configuração dentro do campo, passam para apoiar, e você vê, Podemos, o Podemos agora apoia o PT, vai apoiar o PT aqui, Podemos, Republicano, tudo partido de direita. Você se lembra que o Ciro Gomes às vezes falava mal do Centrão? Aqui o Centrão, no Ceará, é ligadíssimo ao governo da família dele e dos outros, entendeu? E aí no Sul o sujeito diz isso, e lá ninguém sabe, há uma desconexão. A classe média nordestina ela é pequena. Então quem detém os poderes geralmente não precisa, pode deixar a classe média discutindo e ele não se preocupa muito, porque grande parte dela também é estatal, é ligada ao Estado, ou seja, ela não vai questionar de uma forma, ela não sabe se a situação que ela vai gerar é melhor do que aquela Estado, porque as pessoas raciocinam assim, a minha situação, como é que vai ficar? Não quero saber se é Lula, se é Bolsonaro, como é que fica o meu grupo e eu mesmo. Aí fica a risco, não estou do outro lado. É assim que funciona. Isso não é que eu esteja prescrevendo ou dizendo que esse é o procedimento correto, não. Mas que a coisa funciona assim, eu não tenho a menor dúvida. Nós somos homens de fé, que Deus nos ajude com a força do alto, criando situações aí que alterem o quadro e gerem uma situação mais econômica.